O Centro Espírita é uma instituição filantrópica que desenvolve suas atividades com base na doutrina espírita codificada nas obras básicas de Allan Kardec. Nós da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo Edson Figueiredo, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento. E nós perguntamos ao Edson, há algo a acrescentar nessa definição? Com certeza. Essa definição ela é uma definição clássica, né, baseada aí no início da doutrina espírita. Hoje a Casa Espírita é uma instituição que abrange outras coisas, né? Abrange a questão do educandário, a questão do próprio posto de socorro, vamos assim dizer, né, para amparar as pessoas que chegam, a assistência social, né? As casas espíritas hoje são conhecidas pelos seus programas sociais, né? Então, é uma casa de serviços, na verdade. Hoje, a casa que não se inserir nesse contexto, ela está vivendo do passado. E com base nisso, você observa alguma evolução, né, nessas instituições, né? Com certeza. A Casa Espírita, ela não pode se furtar de acompanhar o processo de desenvolvimento das coisas, né? Hoje, do jeito que o mundo está, essa modernidade toda, internet, acesso às informações, a casa não pode se manter no nível que ela se mantinha no início. Ela tem que evoluir junto com a evolução mesmo das coisas, né? Então as casas têm que se modernizar. O dirigente que se isola, por exemplo, ele não consegue dar vazão a essa questão dessa modernidade. É preciso ele estar atento ao que está acontecendo, é preciso ele se unir com outras casas, conhecer o que está acontecendo nas outras casas, para daí ele buscar informações para seguir com a sua, né? E há, assim, um intercâmbio entre os dirigentes, entre uma casa e outra, troca de experiências? Existem instituições, né, como a própria federação, que promove isso. Existe a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, que também promove esse tipo de debate, de informação, de conteúdo, vamos assim dizer, para que as casas possam se direcionar. E em cima disso tudo, você diria quais os cuidados que um dirigente de uma casa deve ter? O primeiro deles é aquilo que eu já falei, ele não pode se isolar, né? Se ele achar que ele é o dono da verdade, ou que ele é o único, vamos assim dizer, condutor da espiritualidade, né, para aqueles que frequentam a casa, ele vai estar se isolando, se fechando, e ele não vai ter condições de seguir com essa modernidade que a gente está falando. Ele precisa realmente, em primeiro lugar, estar aberto. Ele precisa criar um corpo diretivo onde ele tenha uma cumplicidade dessas pessoas, e ele tem que delegar também. Não pode simplesmente achar que é o único condutor das questões, né? Não só administrativas, mas também das questões espirituais dentro da casa, né? Até porque, por conta até das nossas imperfeições, né, a gente é sempre levado, lamentavelmente, a ter certos impulsos centralizadores, né? Com certeza, mas para uma casa crescer, ela não pode se manter centralizada. A decisão não pode ser centralizada. Edson, espiritismo, doutrina, educação. Nesse sentido, o que você diria com relação à importância, sobre a importância dos cursos dentro da Casa Espírita? Olha, eu refuto ser de extrema importância, porque a casa que se mantém apenas com os trabalhos doutrinários, os clássicos, né? Onde a pessoa vem, ela é assistida, ela toma um passe, ela vai embora, ela ouve uma palestra, ela vai embora. Ou então aqueles outros trabalhos onde existem aquelas questões das conversas com as entidades, o assistido foi embora, a entidade fica para ter a conversa, ela está prestando o seu serviço, porém, ela está deixando de ajudar a pessoa na sua educação. Eu entendo que uma pessoa, quando ela aporta para uma casa espírita, ela tem que encontrar nessa casa todo um aparato, vamos assim dizer, toda uma organização voltada para o seu desenvolvimento. A pessoa tem que entrar numa casa espírita e ela tem que sair diferente de lá. Tudo bem, a palestra e o passe vão ajudar? Vão, mas se ela não tiver um curso, se ela não tiver condições de se... Por exemplo, imagine uma casa grande onde você tem aí 100 pessoas ouvindo uma palestra, aí as pessoas vão embora.
Se você isolar essas pessoas, criar grupos menores de 20, 30 pessoas, elas vão ter condições de discutir melhor, elas vão ter condições de entender a doutrina de uma maneira diferente daquilo que você só ouve na palestra, entende? Os cursos servem para isso, para emancipar o espírito, né? Para que a pessoa ela acabe descobrindo que ela é dona do seu destino, que ela é que tem que, vamos assim dizer, tomar as decisões, a rédea, né, das suas decisões que vão fazer ela crescer como espírito. Isso ela só vai conseguir lá dentro do curso. E o resultado disso é, por extensão, um frequentador acabar se tornando um voluntário da casa, né? É o que acontece. A casa ela só vai crescer se ela tiver voluntários. E ela só vai ter voluntários se ela abrir oportunidade para que as pessoas se voluntariem. Para que elas possam se voluntariar, então elas têm que se inserir num contexto de um grupo menor, vamos assim dizer. Lá no Manuel Bento, nós implantamos há uns 18 anos, mais ou menos, os cursos, né? Já está indo para 20 anos. E o que cresceu a nossa casa em função disso, o que nós conseguimos angariar de voluntários, hoje nós estamos falando de mais de 400 pessoas que atuam na casa. E essas pessoas todas vieram dos cursos. E lógico, a casa já existia, as pessoas que trabalhavam ali há anos, que é uma casa de 69 anos de existência, né? Mas hoje, a grande maioria são pessoas que são oriundas dos cursos. É interessante, eu já ouvi uma vez se afirmar, até uma pessoa bastante conhecida, né, que disse que a maior parte dos frequentadores das casas espíritas necessariamente só são simpatizantes e não seguidores. O que você acha disso? Essa pessoa que falou, ela falou baseada nesse contexto que a gente estava discutindo da antiguidade, né? Da pessoa vir, ouve a palestra, toma um passe e vai embora. Então, na realidade, ela não é um espírita, ela está ouvindo sobre a doutrina, mas ela ainda não conseguiu se inserir no contexto espírita. A partir do momento que ela vai para um curso, e esse curso é um curso que se estende por 2, 3 anos, pelo menos, num grupo menor, ela tem condições de discutir mais, de se inserir dentro da doutrina. Essa que é a verdade. E não basta só isso, é preciso também ela trabalhar, né? Ela colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Ela aprende a se evangelizar, vamos assim dizer, dentro do curso, e ela põe em prática nas obras sociais. Isso é um conjunto imbatível para transformar as pessoas em espíritos. Então, verdadeiramente, o resultado é bastante positivo, né? É preciso que se diga, né? Agora, com relação a esses voluntários, sabe, a vida tem seu dinamismo, né? E o que você diria assim da reciclagem? Há necessidade de reciclar esses voluntários? Sempre. O voluntário que se oferece para um trabalho, se ele não se autopoliciar, se ele não participar de programas de reciclagem, a própria casa tem que propiciar isso, né? Ela não pode esperar que o voluntário faça isso por si só. Ela tem que criar programas de reciclagem, né? Constantemente nós fazemos na nossa casa, né? Nós acabamos de fazer agora um curso de reciclagem de DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento. Quem participou desse curso? Novas pessoas que querem ingressar no DEPOI e também os trabalhadores atuais do DEPOI. Por quê? O curso nem sempre é o mesmo. A cada ano o próprio curso muda, né? Às vezes até um trabalho, porque você tem que estar refazendo de novo a apostila, você tem que estar refazendo as aulas. Mas isso é bom, inclusive para quem está dando a aula. Claro. Que é uma forma da pessoa que também está dando a aula se reciclar. Isso é importantíssimo dentro de uma casa. E outra coisa que eu acho que é importante é o trabalhador, o voluntário em si, ele migrar de trabalhos diferentes, ele ter a oportunidade de estar estagiando em trabalhos diferentes. É uma forma dele conhecer mais profundamente a própria casa e os trabalhos que acabam acontecendo dentro da casa espírita, né? E ele se torna uma pessoa indispensável nesse sentido. Ele pode estar cobrindo outros, ele pode, de alguma maneira, ajudar, né, nesse dinamismo todo que a casa espírita tem. Edson, a gente fala de voluntários, né, que tem uma participação bastante efetiva dentro de uma casa espírita. Mas estamos falando também de seres humanos que têm as suas dificuldades. E quando há algum desentendimento entre os voluntários? Olha, é normal que aconteça, né? A gente não pode esquecer que o espírita é uma pessoa em busca da sua evolução, né?
Então, são pessoas com problemas também, tá certo? E acontece, só que quando você tem uma organização bem feita, por exemplo, quando o voluntário ele sabe o que ele tem que fazer efetivamente, quando ele tem um regimento, por exemplo, de um trabalho, ele sabe como ele tem que se inserir ali, ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe que é ele o principal, vamos assim dizer, beneficiário daquilo que ele está fazendo. Porque ele não está indo lá para servir os outros, ele está indo primeiro para se servir, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E aí também prestando o serviço para ajudar o próximo, como ele já foi ajudado no passado, né? Isso aí que a gente tem que estar sempre fazendo as pessoas lembrarem. Quando ele sabe tudo isso, ele vai diminuir essa questão dos melindres, vamos assim dizer, das dificuldades de relacionamento e tal. Mas acontece. E quando acontece, o dirigente tem que tratar isso da forma mais clara possível, né? Da forma mais equânime também, né? Ele não pode tirar partido de ninguém. Porque a partir do momento que ele toma partido, aí ele começa a criar o grupo dele. E um dirigente espírita não pode ter seu grupo próprio. Ele tem que ter um grupo, né, um grupo grande. Assim, ele não pode começar a criar grupinhos. Imagine uma casa espírita que tem os grupos dos dirigentes. O que é que vai acontecer? Começa a haver disputas, né? Começam a haver desentendimentos. Então, cabe ao dirigente espírita tomar cuidado com isso, né? De chamar as pessoas. Afinal de contas, todos nós estamos aqui para o nosso crescimento. E não dá para você tratar os assuntos de forma superficial. Se existe um problema, ele tem que ser resolvido. Ele tem que ser tratado de forma honesta entre as pessoas. Essa que é a verdade. Em suma, deveria funcionar à semelhança de uma orquestra, né? Com certeza. Um som harmonioso, né? Significando que todos estão cumprindo efetivamente o seu papel, né? Isso. Eu tenho assim, tem muita gente que acha que uma casa espírita ela tem que funcionar só sobre o comando da espiritualidade. E não é bem isso, ela tem que ter o comando aqui na Terra. O comando da Terra é esse, é a organização, é o regimento, é você saber, as pessoas saberem o que elas têm que fazer efetivamente, o que elas estão ganhando com isso. Tá certo? E a espiritualidade ela só vai, vamos assim dizer, se incumbir de manter a harmonia, de manter as inspirações, vamos assim dizer, as intuições, para que as coisas corram da forma como deve correr. Para que nós, como humanos, atrapalhemos o menos possível o trabalho da espiritualidade. Essa que é a verdade, né? Mas a casa, se ela não se organizar, se ela não tiver realmente as diretrizes bem estabelecidas e as pessoas souberem o que tem que fazer, ela tende a ter problemas. E a gente observa muito e tem conhecimento de alguns casos que, lamentavelmente, as pessoas abandonam uma casa e dizem, eu saí da casa por causa de fulano. É muito complicada essa situação. Olha, eu só tenho a lamentar uma pessoa fazer isso, porque ela está perdendo uma tremenda oportunidade de crescer, né? Exatamente. Não é na adversidade que a gente cresce, não é nas dificuldades, vamos assim dizer, que você se tempera e que você se transforma. Quer dizer, as pessoas que tendem a fazer isso, elas vão ficar pulando de casa em casa, né? Porque ela sempre vai encontrar um fulano ou uma pessoa que ela não vai se entender. Quando na realidade ela está precisando ela se entender, ela se aceitar, ela aprender a se inserir. Essa que é a questão. E por conta disso, né, Edson, há registros até, eu mesmo presenciei casos de pessoas que saíam de uma casa espírita, abandonavam já um trabalho, né, por conta de dificuldades com companheiros. O que a gente entende isso é que não aprendeu nada, lamentavelmente. Com certeza, né? Não aprendeu nada e eu acho que o dirigente ele tem que estar atento a essas coisas, né? Ele não pode simplesmente se ater só ao trabalho, ele tem que conhecer as pessoas que trabalham com ele. Quanto mais o grupo for coeso, quanto mais existir cumplicidade entre as pessoas, melhor o trabalho vai ser. Mais a espiritualidade, inclusive, vai atuar, né? Porque a espiritualidade vai ter todo o apoio necessário para isso. Quando há uma divergência, isso tem que ser rapidamente sanado entre o dirigente, daquela forma como eu falei, né? De uma forma sincera, honesta, onde as pessoas vão buscar o seu crescimento. Todo mundo está aprendendo ali, tá certo? Agora, uma pessoa que se presta esse papel de sai de uma casa porque brigou com fulano, vai para outro. Ela vai encontrar, como eu já falei aqui, ela vai encontrar o outro fulano
né? Vai demorar um tempinho, ela vai encontrar uma outra pessoa. Então o problema não está nas casas, ela está na pessoa. É ela que realmente não aprendeu nada, como você colocou aí. É uma pena, né? Realmente. Desculpa, Benê, é que existe um livro que eu li uma vez que fala assim, a pessoa estava diante da luz, mas ficou o tempo todo de olho fechado. É mais ou menos isso, quer dizer, o trabalhador está ali, a luz está diante dela, mas ela está de olho fechado o tempo todo porque ela não consegue enxergar as coisas que estão à sua volta. E mesmo porque a doutrina defende, né, o exercício da fraternidade. Né? Com certeza. A gente aprende na convivência, né, com as relações mais simples, né, com os nossos semelhantes. Isso. A gente há um resultado, há um ganho significativo na vida das pessoas. Né? Eu só queria fazer uma observação, diante disso que você está colocando, que é uma questão que eu tenho observado muito. O espírita ele tem o hábito de criar o personagem espírita. O que é esse personagem espírita? É a pessoa que ela é uma pessoa que tem a sua vida comum e aí ela age no mundo de forma comum. Quando ela chega no centro espírita, ela se transforma. Aí ela é o trabalhador espírita, ela é mais paciente, ela é mais benevolente, ela é mais, sabe, sorri mais com as pessoas e tal. E ali ela se comporta assim. Aí ela sai, volta a ser o personagem real, vamos assim dizer. É um engano que a pessoa está cometendo, porque quem vai desencarnar um dia? É o personagem espírita ou é a pessoa real? Quem é que vai se apresentar no plano espiritual, né? Vamos assim dizer. Então, ou o espírita ele se insere efetivamente como espírita dentro da casa espírita e na sociedade, quer dizer, ele tenta viver o máximo possível o papel de espírita na sociedade, sem criar esse disfarce, né, sem criar essa máscara, vamos assim dizer. Ou ele está perdendo tempo, né, na verdade. Ele não está evoluindo, porque ele não está sendo sincero consigo. Exatamente. Uma coisa que eu noto muito é isso, né? O encantamento com as palavras, porque rigorosamente as mensagens, as palestras, né, nas casas espíritas, tem algo de maravilhoso que está sempre defendendo a elevação isso, e que mexe com as pessoas, né? Por que isso não ser incorporado no dia a dia? Né? É o engano que eles cometem. Quer dizer, acha que ser espírita é só dentro da casa espírita, quando na realidade você tem que ser espírita no mundo. Lá no Evangelho, no capítulo 16, Sede Perfeitos, tem lá o homem no mundo. Todo mundo deveria ler aquilo. E ler várias vezes, né? Não é só uma vez, não. Deveria ler por quê? Porque é o que se espera efetivamente do espírita, né? O comportamento dele no mundo. Tá certo? Porque é só assim que o mundo vai se transformar. Enquanto eu me manter espírita dentro da casa espírita, lá ali o ambiente está tudo bem, mas a gente tem que fazer isso no mundo, né? E acho que até mesmo pode-se até dizer o exercício mesmo da humildade, né? Se observar, né? Ou eu estou falhando aqui, né? Vou corrigir. Né? É o que se Fulano espera. disse para mim tal coisa. Eu me melindrei com aquilo. Será que eu não merecia ouvir aquilo? Não. Né? O Santo Agostinho fala isso, né? Que a gente deveria toda noite fazer uma revisão, vamos assim dizer, das nossas ações. E o que a gente poderia, onde a gente errou, onde a gente se equivocou, e o que a gente poderia estar fazendo de diferente no dia seguinte, né? Esse é um trabalho constante que o espírita tem que fazer, que é o famoso chamado reforma íntima, né? A famosa reforma íntima. Essa reforma íntima ela é esse processo de autoquestionamento e de autorreposicionamento diante daquilo que você está aprendendo. Mesmo porque normalmente a gente é muito rigoroso com relação aos demais e generoso consigo mesmo. Com né? certeza. É complicado. Com certeza. Meus irmãos, foi com grande satisfação que a TV Web Luz recebeu Edson Figueiredo, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento. Para você que nos acompanhou com todo o carinho, até breve.